Olá! Hoje nós vamos falar sobre os taninos, que derivam tanto da rota do ácido chiquímico como da acetilcoenzima A, dependendo da subclasse. Esse termo tanino foi utilizado em 1796, quando se verificou a capacidade que eles têm de complexar com as proteínas e transformar a pele animal em couro, uma pele então impermeável e protegida da ação de fungos e bactérias. São substâncias polifenólicas que, na presença de alcaloides, gelatina e outras proteínas, vão formar complexos insolúveis, vão formar precipitados. Eles se classificam em taninos hidrolisáveis, e aí nós teremos os galotaninos, que têm um açúcar central ligado a moléculas de ácido gálico, os elagitaninos, que vão ter o açúcar ligado a moléculas de ácido hexaidroxidifênico, também chamado de ácido elágico quando ocorre a ciclização. Aqui nós temos duas moléculas de ácido gálico por acoplamento oxidativo. E nós vamos ter elagitaninos na goiabeira e na pitanga, por exemplo. Aqui nós podemos notar um açúcar central com várias moléculas de ácido gálico. Então, nós temos galotaninos. Se tivesse pelo menos uma molécula de ácido hexaidroxidifênico, seria um elagitanino. Os taninos condensados vão derivar de moléculas de flavanóis. Vejam, aqui nós temos um flavanol que vai se condensando com várias outras moléculas, dando origem aos taninos condensados. Esses taninos condensados também podem ser chamados de proantocianidinas. E nós temos proantocianidinas do tipo B, como as que estão presentes no barbatimão, e proantocianidinas do tipo A, como as que estão presentes no cacau, dando aquele sabor adstringente. No caso aqui, existe uma ligação do tipo éter adicional que não ocorre no tanino do tipo B. Aqui outro tanino condensado, uma estrutura com 5 moléculas de flavanóis, vejam, uma estrutura altamente polar de um tanino condensado. Temos também os taninos complexos, como esse aqui, que já foi isolado e catalogado na goiabeira. As folhas de goiaba têm tanino complexo, que tem um açúcar ligado a partes flavonoídicas, ou seja, partes que são dos taninos condensados, e parte aqui de ácido elágico, que já tem a ver com tanino hidrolisável. No reino vegetal, os taninos conferem proteção para a planta, impedindo o ataque de herbívoros, porque vai dificultar a digestão dessas plantas para esses animais. Os taninos têm ação adstringente. Na medicina tradicional, na medicina popular, sempre foram utilizados aí para o tratamento de diarreias, cicatrização de feridas, queimaduras, e tem alguns estudos com atividade antimicrobiana, bactericida, fungicida, antiviral, né? Tem várias utilizações aí os taninos. Em relação ao emprego industrial, usado no curtimento de couro, também dando sabor adstringente a alguns sucos de frutas, chás, vinhos, outras bebidas, e no processo de envelhecimento do vinho tinto. Quando a gente ouve falar, por exemplo, que o vinho foi envelhecido em barris de carvalho, é que esse carvalho é uma planta que tem bastante tanino na sua composição e favorece o processo de envelhecimento e também o aparecimento de sabores característicos para esses vinhos. São usados em extratos de fitoterápicos, são floculantes juntamente com sulfato de alumínio no tratamento da água. O ácido gálico junto com o sulfato ferroso vai dar a coloração azul e preta de muitas canetas aí. São corantes para pele e cabelo também. Já deu para perceber que são estruturas extremamente polares, então são insolúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade. Para se extrair os taninos, nós vamos ter que utilizar solventes como a água e misturas hidroalcoólicas. Quando se vai fazer a caracterização dos taninos, nós vamos usar as proteínas, por causa da capacidade que os taninos têm de complexarem com elas. Vamos usar a solução de cloreto férrico de maneira inespecífica para o extrato bruto, para dizer se tem compostos polifenólicos, e vamos usar o formaldeído e ácido clorídrico, em que nós hidrolisamos o tanino hidrolisável vai passar no filtrado e os taninos condensados vão ficar retidos no papel de filtro porque vão precipitar durante o processo.
Aqui é possível notar um precipitado com proteína, no caso com o extrato de barbatimão, demonstrando um positivo aqui para taninos. Aqui nós temos o extrato de amamelis. Aqui extrato de romã, tem até precipitado aqui, ó, impregnado, colado na parede do tubo, também por complexo tanino-proteína. E aqui, como era antes, como ficou o extrato de amamelis após a hidrólise e antes do tratamento com cloreto férrico. Quando a gente trata com cloreto férrico, vejam, dá uma coloração verde intensa, ou verde musgo, demonstrando a presença de taninos hidrolisáveis. Plantas que contêm taninos geralmente podem afetar a absorção de ferro e proteína, então alguns chás não vão ser aconselháveis, por exemplo, tomar chá de romã, tomar chá de barbatimão. A gente tem que ter bastante cuidado com esse teor. Algumas espécies que têm taninos, nós temos aqui o guaraná, o próprio café também tem bastante tanino na sua composição. A maçã, basta lembrar quando a gente morde uma maçã, aquela sensação de que está tudo travando, não é? É por causa do sabor adstringente que é proveniente dos taninos. A uva, né? Vários tipos de uva, todas as uvas têm taninos na sua composição. A banana, principalmente quando verde, tem um alto teor de tanino, depois isso vai caindo significativamente com o amadurecimento do fruto. A acerola também tem bastante tanino. O chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, todos esses chás que têm essas denominações e que, na verdade, tem a ver com a Camellia sinensis, tem bastante taninos na sua composição também. O que eu sempre falo é que tem que ter cuidado com o uso desses chás, porque eles também têm cafeína e podem provocar irritabilidade, insônia, taquicardia, ansiedade. Então, tem que ter bastante cuidado no consumo desses chás. Romã tem bastante tanino, pelo menos 20% de tanino na sua composição e tem propriedades antibacterianas. É bem utilizado, por exemplo, a casca do fruto em gargarejos, quando se está com algum problema na garganta. Tem alguns estudos com atividade anti-inflamatória, cicatrizante, tem até pomadas cicatrizantes sendo investigadas. Tem a pitanga. A pitanga também tem bastante tanino na sua composição e várias atividades sendo investigadas. Aqui os taninos que estão presentes na pitanga, dá para ver claramente, olha aqui, a presença de pelo menos um hexahidroxidifênico faz com que ela seja caracterizada como essa estrutura como elagitanino. O barbatimão, que tem bastante taninos condensados na sua composição, usa-se a casca. Tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, além da antimicrobiana já investigada, muito interessante a planta. A amamelis, em que se usam as folhas e tem bastante amamelitanino, que é um galotanino, é antiedematogênica e muito usada em fitocosmético. A goiaba, tanto as folhas como os frutos principalmente quando os frutos estão verdes, tem bastante tanino, depois esse teor vai caindo. Tem elagitaninos e taninos complexos e bastante atividades sendo investigadas aí para os extratos de folha de goiabeira. A carambola também tem bastante. A manga, principalmente quando está verde, e o caqui, né? Quem já experimentou um caqui aí que não tinha amadurecido muito bem, deve ter sentido o sabor adstringente. O cajueiro, tanto o fruto como as cascas, são riquíssimos em taninos. Nos frutos de caju, a gente percebe até nesses sucos de caixinha um sabor adstringente bem marcante, né, que é característico pela presença dos taninos e tem bastante atividade aí sendo investigada para os extratos à base de cajueiro. Bem, eu gostaria que vocês lessem mais sobre taninos, buscassem artigos científicos sobre essa classe que é tão interessante de metabólitos secundários. E queria encerrar com o nosso extrato de motivação aqui do dia, que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Frase da Cora Coralina. Até a próxima!